Olá, eu sou Maico Araújo, contador da Luz Contabilidade. Eu queria trazer para vocês nesse vídeo uma discussão a respeito desse projeto de lei que foi encaminhado pelo deputado Daniel Freitas, do PSL. E esse projeto, um projeto de lei complementar, basicamente criaria a atividade de atleta independente e enquadraria ele como um microempreendedor individual. Então eu queria que nesse vídeo falar um pouco sobre o que significa, tudo isso, caso seja aprovado, sempre no final do ano para o início do ano seguinte, as atividades que são enquadradas ou desenquadradas do MEI podem mudar. Então, como a gente já está no final do ano, isso pode representar uma alteração nesse sentido, vamos acompanhar. Mas eu queria tratar um pouco sobre ah, o que mudaria para quem é atleta independente e falar um pouquinho rapidamente sobre algumas questões do MEI, porque se você é atleta e está procurando saber um pouco mais nesse vídeo, você vai ficar um pouco informado. Primeiro aqui, vamos dar uma lida rápida, é um projeto de lei complementar, que classifica o atleta independente como microempreendedor individual. A ideia do deputado é garantir aqui, direitos a atletas que não pertençam a nenhum clube ou associação, mas atuam individualmente. O que ele quer dizer com isso? Tipo, o jogador de futebol, por exemplo, que é funcionário de um clube, não vai se enquadrar como meio. Mas, sei lá, um lutador de judô que quer buscar patrocínio, quer alguma situação, por exemplo, participar de alguma licitação junto a um órgão público e não tem nenhum vínculo, nesse sentido, ele pode ser enquadrado como microempreendedor individual, caso essa proposta seja aprovada. Aqui, continuando, poderão ficar em dia com seus compromissos previdenciários, dar segurança à entidade para a qual prestam serviço e também aos patrocinadores, que muitas vezes deixam de apoiar o receio de problemas jurídicos no futuro. Sobre isso, o MEI ele paga uma guia fixa todo mês, cerca de R$ 50, varia de R$ 52, R$ 57 por aí, dependendo da atividade. No caso dessa atividade aqui, seria R$ 57 mais ou menos que ele ia pagar todo mês, que seria já a contribuição previdenciária. Então, ele fica comprometido a fazer esse pagamento todo mês, mas tem direito aos benefícios da Previdência, aposentadoria, auxílio-doença. No caso de mulheres, tem direito ao salário maternidade. Então, a ideia seria englobar esse pessoal que é atleta e que não tem nenhum vínculo empregatício, para facilitar nesses sentidos, tanto de patrocínio, porque facilita. Em relação a patrocínio, é muito comum as empresas evitarem patrocinar pessoas físicas, porque fica complicado de você justificar na contabilidade esse patrocínio, e aí elas preferem patrocinar empresas e não pessoas físicas. E como o MEI tem CNPJ, isso poderia mudar um pouco esse quadro. O próprio atleta ele poderia ir atrás das empresas, de grandes empresas da sua região e tudo, para conseguir patrocínio, e essa seria a fonte de renda desse atleta. O parlamentar acrescenta aqui que uma dificuldade que os atletas sem vínculo enfrentam é a de fazer empréstimo ou financiamento de casa própria, não conseguem comprovar renda perante entidades financeiras. Sobre isso, é porque se a sua única atividade é ser atleta, se você é um lutador, por exemplo, se você, sei lá, enfim, tem várias atividades que você pode exercer nesse sentido, e que essa seja a sua principal fonte de renda, mas fica complicado de você justificar porque você não tem um contra-cheque, às vezes a movimentação bancária não é tão grande assim, e como MEI, como já é uma empresa constituída, você tem uma certa facilidade, pelo menos um pouco mais do que pessoa física, não é tudo isso também, mas é um pouco mais fácil de, você pode abrir uma conta como pessoa jurídica, movimentar essa conta, e aí você vai ter justificativa junto ao banco para conseguir empréstimo, financiamento, esse tipo de coisa. Enfim, esse é o projeto de lei, eu até trouxe umas anotações aqui, porque uma coisa que eu queria discutir aqui sobre esse projeto de lei, que eu sinceramente gostei da ideia, principalmente porque na parte de patrocínio, que fica muito complicado,
Dá para conseguir patrocínios melhores como pessoa jurídica e às vezes para ter que abrir uma empresa como Simples Nacional fica bem complicado, fica muito mais difícil, você tem gastos e o MEI você não precisa ter contador, então você já se livra de uma conta, né? Obviamente que ter contador ajuda para você controlar suas finanças e tudo mais, mas não é obrigado enquanto você é MEI. E a única situação que ficou um pouco duvidosa para mim é em relação ao Bolsa Atleta. Então, no caso de atletas que recebem o Bolsa Atleta como pessoas físicas, será que eles vão poder se enquadrar como MEI? Ou se eles se enquadrarem, vão perder o Bolsa Atleta? Isso ficou um pouco na dúvida porque não tem no projeto de lei falando sobre isso. Não sei se vai interferir ou não, sinceramente, é só uma especulação minha. Mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que essa ideia é interessante ou não. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a ideia legislativa. Você pode clicar, você vai ser encaminhado para o site da Câmara, onde você vai poder ler esse texto aqui na íntegra e dizer se você concorda ou discorda, que isso serve também para embasar os deputados na hora deles fazerem a votação. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Dúvidas aqui nos comentários e vamos discutir sobre esse assunto, né? Valeu!